Paz e bem a todos que nos assistem neste momento. Que a graça divina esteja sempre presente em seus corações e em seus lares. Somos gratos por você ter aberto este vídeo. Talvez não tenha sido por acaso. Talvez algo maior o tenha guiado até aqui, justamente porque esta mensagem precisa chegar até você neste momento de sua vida. O Papa Francisco, nosso querido pontífice, tem sido uma voz de sabedoria e simplicidade em tempos tão complexos. Seus gestos, palavras e orientações têm tocado não apenas os católicos, mas pessoas de todas as crenças ao redor do mundo. Sua humildade e seu desejo sincero de ver um mundo mais compassivo e justo fazem com que suas mensagens atravessem fronteiras e cheguem aos corações mais distantes. Recentemente, durante uma de suas audiências na Praça São Pedro, o Santo Padre compartilhou uma reflexão profunda que passou despercebida pelos grandes meios de comunicação. Uma orientação simples, mas que carrega um significado espiritual imenso para a nossa vida cotidiana. Uma recomendação que, se seguida, pode transformar completamente nossa relação com Deus, com os outros e com nós mesmos. O que mais impressiona é como algo aparentemente tão simples, uma frase que muitos de nós repetimos quase automaticamente, antes de adormecer, pode ter um impacto tão grande em nossa vida espiritual. E é justamente sobre isso que o Papa Francisco nos alertou com preocupação e amor paternal. A noite, queridos irmãos e irmãs, é um momento especial. É quando baixamos nossas defesas, quando nossa mente começa a desacelerar, quando nos preparamos para o descanso necessário. É também um momento de vulnerabilidade espiritual, um momento em que as palavras que pronunciamos podem ecoar profundamente em nosso subconsciente e em nossa alma. Pense por um instante. O que você costuma dizer ou pensar antes de adormecer? Quais são as últimas palavras que passam por sua mente antes que o sono chegue? Para muitos de nós, este é um momento de balanço do dia, de revisão de nossos atos, pensamentos e palavras. É quando olhamos para o que fizemos e deixamos de fazer. É quando, em silêncio, conversamos com nós mesmos e, para os que têm fé, conversamos com Deus. O Papa Francisco entende a importância desse momento. Sabe que as palavras e pensamentos que levamos para o sono podem moldar não apenas nossos sonhos, mas também nosso despertar no dia seguinte. Podem determinar se acordaremos em paz ou angustiados, esperançosos ou desanimados, gratos ou ressentidos. E foi pensando nisso que ele nos fez esse alerta tão importante. Um alerta que, apesar de sua simplicidade, carrega uma profundidade espiritual extraordinária. Um conselho que pode mudar completamente a qualidade de nosso descanso e, por extensão, a qualidade de nossas vidas. Antes de revelar qual é essa frase que nunca deveríamos dizer antes de dormir, gostaria de convidar você a fazer uma pequena pausa. Respire fundo. Reflita sobre suas noites, sobre seus momentos antes de adormecer. Como têm sido? Pacíficos? Conturbados? Você adormece com facilidade ou rola na cama por horas, atormentado por pensamentos que não o deixam descansar? Nossa sociedade moderna parece ter perdido a compreensão do valor sagrado da noite. Ficamos conectados até tarde, absorvidos por telas que emitem luz azul e mantêm nosso cérebro em estado de alerta. Levamos para a cama nossas preocupações do trabalho, nossos conflitos não resolvidos, nossos medos quanto ao futuro. E muitas vezes, sem perceber, pronunciamos frases que, em vez de nos preparar para um sono restaurador, plantam sementes de inquietação em nossa alma. O Papa Francisco, em sua sabedoria e sensibilidade, percebeu isso. E foi por isso que ele decidiu compartilhar esse conselho tão precioso com todos nós. Um conselho que, se seguido com fé e constância, pode trazer uma transformação profunda para nossas noites e, consequentemente, para nossos dias. Mas antes de revelar qual é essa frase que devemos evitar,
é importante compreender o contexto. O Santo Padre não está sugerindo uma superstição ou um ritual vazio. Seu conselho está profundamente enraizado na compreensão cristã da vida como um caminho de fé, esperança e amor. Está baseado na certeza de que nossas palavras têm poder. Poder de construir ou destruir, de elevar ou diminuir, de trazer luz ou sombras. As Escrituras Sagradas nos ensinam sobre o poder das palavras. No livro de Provérbios, lemos que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus mesmo nos alertou que prestaremos contas de cada palavra impensada que sair de nossa boca. São Tiago, em sua carta, compara a língua a um pequeno leme que, apesar de seu tamanho, pode dirigir um grande navio, ou a uma pequena fagulha que pode incendiar uma floresta inteira. Nossas palavras, portanto, não são apenas vibrações sonoras, que se perdem no ar. São expressões de nossos pensamentos e sentimentos mais profundos. São sementes que plantamos no solo de nossa consciência e que mais cedo ou mais tarde darão frutos. E é por isso que devemos ser tão cuidadosos com o que dizemos, especialmente naquele momento vulnerável antes de adormecer. O Papa Francisco, como bom pastor, preocupa-se com o rebanho. Preocupa-se com o nosso bem-estar não apenas físico, mas também espiritual, emocional e psicológico. Ele sabe que muitos de nós sofremos de ansiedade, depressão, esgotamento. Sabe que muitos de nós carregamos pesos que não deveríamos carregar, sozinhos, preocupações que roubam nossa paz, medos que nos paralisam. E foi com esse olhar compassivo que ele notou como muitos cristãos, mesmo os mais devotos, caem na armadilha de pronunciar certas frases antes de dormir. Frases que parecem inofensivas, mas que, na verdade, podem ser portas abertas para o desânimo, a autocondenação, o medo ou a angústia. Imagine, querido irmão ou irmã que nos assiste agora, como seria diferente sua vida se cada noite você adormecesse em perfeita paz. Se cada noite, ao fechar os olhos, seu coração estivesse leve e confiante. Se cada noite fosse uma antecipação serena do despertar de um novo dia, cheio de possibilidades e bênçãos. Isso é possível. É o que Deus deseja para cada um de seus filhos, e é para isso que o conselho do Papa Francisco aponta. A noite é um tempo sagrado. Nas tradições monásticas cristãs, a oração da noite, as completas, marca a conclusão do dia e a entrega confiante nas mãos de Deus. Os monges, antes de se recolherem para o silêncio noturno, cantam o Salmo 91. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Esta é a atitude que deveríamos cultivar antes de dormir. Confiança, entrega, gratidão. Em vez disso, muitas vezes nos entregamos a pensamentos de autocrítica, preocupação ou planejamento ansioso do dia seguinte. Muitas vezes, as últimas palavras que pronunciamos ou pensamos antes de adormecer estão carregadas de negatividade ou medo. O Papa Francisco, observando essa tendência tão comum e tão prejudicial à nossa saúde espiritual, decidiu nos alertar. Com amor e firmeza, ele apontou para uma frase específica que nunca deveríamos dizer antes de dormir. Uma frase que muitos de nós repetimos sem perceber seu impacto negativo. Uma frase que, embora pareça expressar humildade, na verdade pode ser uma forma sutil de autocondenação ou de falta de confiança na infinita misericórdia de Deus. E qual é essa frase? O que o Santo Padre nos orienta a nunca dizer antes de adormecer? Permita-me criar um pequeno suspense aqui, porque essa revelação, aparentemente simples, pode ser um momento de grande insight para muitos que nos assistem. Pode ser aquele momento, ahá,
em que algo que sempre fizemos sem questionar, de repente, se revela como um obstáculo em nosso caminho espiritual. Antes de revelar, quero que você pense novamente em suas noites, nas palavras que costuma dizer ou pensar antes de adormecer, nas orações que faz, se é que faz alguma, nas conversas que tem consigo mesmo ou com Deus naqueles momentos de silêncio antes que o sono chegue. Você já se pegou dizendo algo como: "Não sou bom o suficiente"? Ou "Amanhã será outro dia difícil"? Ou ainda "Nunca vou conseguir superar isso"? Palavras assim, pronunciadas naquele momento vulnerável antes do sono, podem penetrar profundamente em nosso subconsciente e moldar nossa autopercepção e nossa visão do mundo. Ou talvez você seja daqueles que se preocupa excessivamente com o futuro, que leva para a cama as ansiedades sobre contas a pagar, compromissos a cumprir, problemas a resolver, que adormece repetindo mentalmente: "E se isso der errado?" Ou "Como vou conseguir dar conta de tudo?" Ou quem sabe você se torture com arrependimentos e remorsos. Talvez suas últimas palavras antes de dormir sejam recriminações a si mesmo por erros cometidos, oportunidades perdidas, palavras mal escolhidas. Talvez você adormeça pensando: "Por que eu fiz isso?" Ou "Como pude ser tão estúpido?" Todas essas frases e muitas outras semelhantes são portas abertas para um sono intranquilo e um despertar pesado. São como sementes de ervas daninhas plantadas no jardim de nossa alma. Se não forem arrancadas a tempo, crescerão e sufocarão as flores da paz, da alegria e da esperança. Mas há uma frase em particular que o Papa Francisco destacou em sua orientação. Uma frase que pode parecer inofensiva ou até mesmo virtuosa, mas que na verdade pode ser um obstáculo sério em nosso caminho espiritual. Uma frase que, repetida noite após noite, pode minar nossa confiança em Deus e em nós mesmos. E essa frase, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, é: "Eu não mereço o perdão de Deus." Sim, essa é a frase que o Papa Francisco nos alerta para nunca dizermos antes de dormir. Essa afirmação, que pode parecer uma expressão de humildade, na verdade é uma negação do coração mesmo do Evangelho. A infinita e incondicional misericórdia de Deus. Quando dizemos ou pensamos: "Eu não mereço o perdão de Deus", estamos, de certa forma, colocando limites ao amor divino. Estamos sugerindo que nossos pecados são maiores que a misericórdia de Deus. Estamos, ainda que inconscientemente, duvidando da eficácia do sacrifício de Cristo na cruz. O Papa Francisco tem falado incansavelmente sobre a misericórdia divina, desde o início de seu pontificado. Em sua primeira bênção, Urbi et Orbi, após sua eleição, ele disse: "A misericórdia de Deus é infinita, mas devemos aceitá-la. Devemos reconhecer que precisamos dela." Em outra ocasião, ele afirmou: "Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão." Esta é uma verdade central do cristianismo. Não merecemos o perdão de Deus por nossos próprios méritos, mas o recebemos como um dom gratuito, fruto do amor infinito do Pai. Jesus não morreu na cruz porque merecíamos, mas porque Ele nos amou até o fim, independentemente de nossas falhas e pecados. Portanto, quando dizemos "eu não mereço o perdão de Deus", estamos, de certa forma, colocando nossa autopercepção negativa acima da palavra de Deus. Estamos dizendo: "Meu pecado é maior que tua misericórdia." Isso, queridos amigos, é uma forma sutil de orgulho espiritual. O verdadeiro arrependimento não consiste em se autoflagelar continuamente com sentimentos de indignidade. Consiste em reconhecer humildemente nossas falhas, pedir perdão sinceramente e, mais importante, aceitar o perdão oferecido. Consiste em reconhecer que, sim, não merecemos o amor de Deus por nossos próprios méritos, mas o recebemos gratuitamente como filhos amados.
Jesus nos ensinou a orar dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Notemos que ele não nos ensinou a dizer: perdoa as nossas ofensas se acharmos que merecemos. O perdão divino não está condicionado a nosso sentimento de merecimento, mas à sua infinita misericórdia e ao nosso arrependimento sincero. O Papa Francisco, com sua sensibilidade pastoral, percebeu como muitos fiéis sofrem desnecessariamente porque não conseguem aceitar o perdão divino, como muitos carregam fardos de culpa e vergonha que Deus já retirou de seus ombros, como muitos vivem em uma prisão cujas portas já foram abertas por Cristo. E ele sabe que esse sentimento de indignidade é particularmente prejudicial quando o levamos para o sono, porque é durante o sono que nosso subconsciente trabalha, processando os eventos e emoções do dia. Se adormecemos com pensamentos de autocondenação, esses pensamentos podem se enraizar profundamente em nossa psique, tornando-se cada vez mais difíceis de erradicar. Por isso, o Santo Padre nos orienta a nunca dizer "eu não mereço o perdão de Deus" antes de dormir. Em vez disso, ele sugere que nos lembremos da parábola do filho pródigo, em que o pai, representando Deus, corre ao encontro do filho arrependido, abraça-o, beija-o e organiza uma festa para celebrar seu retorno. Não há recriminações, não há período probatório, não há cobrança de dívidas. Há apenas acolhimento, alegria e celebração. Este é o Deus em quem cremos. Um Pai que nos ama não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Um Pai que não mantém um registro de nossos erros, mas que os lança nas profundezas do mar, como diz o profeta Miqueias. Um Pai que, como disse Jesus na cruz, não sabe o que faz quando peca, e mesmo assim escolhe perdoar. Imaginem, queridos irmãos e irmãs, como seria diferente nossa vida se cada noite antes de adormecer, em vez de nos condenarmos por nossos erros e falhas, disséssemos com confiança: obrigado, Pai, pelo teu perdão incondicional. Sei que não sou perfeito, sei que cometi erros hoje, mas confio em tua misericórdia infinita. Recebo teu perdão como um dom gratuito, não porque o mereço, mas porque tu me amas. Imaginem como seria libertador substituir os pensamentos de autocondenação por pensamentos de gratidão. Substituir "eu não mereço o perdão de Deus" por "obrigado, Deus, por me perdoar, apesar de minhas falhas". Essa simples mudança de perspectiva poderia transformar completamente nosso sono e, consequentemente, nosso despertar e nosso dia. O Papa Francisco, com essa orientação aparentemente simples, está nos convidando a uma revolução espiritual. Está nos chamando a abandonar uma religiosidade baseada no medo e na culpa, para abraçar uma fé fundamentada no amor e na graça. Está nos pedindo para deixar de lado a imagem de um Deus severo e punitivo e acolher a revelação de um Deus que é, antes de tudo, misericórdia. E não se trata apenas de uma questão teológica ou doutrinária. Trata-se de uma questão profundamente prática, que afeta nossa saúde mental, emocional e espiritual. Estudos psicológicos têm demonstrado como pensamentos negativos antes de dormir podem contribuir para a insônia, pesadelos, ansiedade e até mesmo depressão. Por outro lado, pensamentos positivos, de gratidão e confiança, podem promover um sono mais tranquilo e restaurador. O próprio Jesus nos ensinou a não nos preocuparmos com o amanhã, pois cada dia tem seus próprios problemas. Ele nos convidou a considerar os lírios do campo e as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, e ainda assim são cuidados pelo Pai Celestial. Quanto mais Ele cuidará de nós, seus filhos amados. Portanto, quando o Papa Francisco nos alerta para nunca dizermos "eu não mereço o perdão de Deus"
antes de dormir. Ele está nos convidando a uma confiança mais profunda na providência divina. Está nos chamando a descansar nos braços do Pai, como uma criança que adormece no colo de seus pais, sem preocupações, sem medos, sem ansiedade quanto ao dia de amanhã. É um convite à simplicidade evangélica, à fé confiante, ao abandono nas mãos de Deus. É um chamado a trocar nossos fardos pesados pelo jugo suave de Cristo, nossas preocupações pela paz que excede todo entendimento. É claro que isso não significa ignorar nossos problemas reais ou fingir que não temos falhas e pecados. O verdadeiro arrependimento é necessário e importante. Mas o arrependimento autêntico não termina na contrição. Ele nos leva à reconciliação e à paz. Não termina na confissão dos pecados, mas na aceitação alegre do perdão oferecido. Quando Jesus perdoou a mulher adúltera, ele não a mandou embora com um peso de culpa. Ele simplesmente disse: "Eu também não te condeno, vai e de agora em diante não peques mais." Ele não a sobrecarregou com um sentimento de indignidade, mas a libertou para uma vida nova. Da mesma forma, quando Jesus curou o paralítico, ele primeiro lhe disse: "Teus pecados estão perdoados." E depois, diante da incredulidade dos fariseus, acrescentou: "Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa." O perdão não era apenas uma realidade espiritual abstrata, mas uma força libertadora que permitia ao homem levantar-se e caminhar. Este é o tipo de perdão que Deus nos oferece. Um perdão que liberta, que cura, que restaura. Um perdão que não nos deixa presos ao passado, mas nos abre para o futuro. Um perdão que não nos mantém curvados sob o peso da culpa, mas nos permite levantar a cabeça e caminhar em novidade de vida. E é por isso que o Papa Francisco insiste tanto nessa mensagem de misericórdia. Porque ele sabe que muitos católicos ainda vivem sob o peso da culpa, incapazes de aceitar realmente o perdão divino. Muitos ainda se veem como indignos, como fracassados, como eternos devedores diante de Deus. Essa mentalidade de "eu não mereço" o perdão de Deus pode se manifestar de várias formas em nossa vida espiritual. Pode nos levar a uma prática religiosa baseada no medo, não no amor. Pode nos fazer ver os sacramentos como exigências a cumprir, não como dons a receber. Pode nos tornar juízes severos dos outros, porque somos severos demais conosco mesmos. Mais grave ainda, essa mentalidade pode criar uma barreira entre nós e Deus. Pode nos fazer evitar a oração íntima, porque nos sentimos indignos de nos aproximar do Senhor. Pode nos fazer resistir ao amor divino, porque no fundo acreditamos que não o merecemos. Pode nos manter em um ciclo contínuo de autopunição, em que nunca nos permitimos experimentar plenamente a alegria da salvação. O Papa Francisco, como bom pastor, quer quebrar esse ciclo. Quer nos ajudar a sair dessa prisão autoimposta. Quer nos conduzir das sombras da culpa para a luz da graça. E por isso, ele nos alerta para nunca dizer: "Eu não mereço o perdão de Deus", antes de dormir. Em vez disso, ele nos convida a terminar o dia com uma oração de confiança e gratidão. A reconhecer nossos erros, sim, mas também a aceitar o perdão já oferecido. A entregar nas mãos de Deus não apenas nossos pecados, mas também nossos sentimentos de indignidade. A adormecer não com pensamentos de autocondenação, mas com a certeza de que somos amados incondicionalmente. Essa mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia. É um processo, uma jornada. Requer prática, paciência e perseverança. Requer uma renovação constante de nossa mente, como diz São Paulo na carta aos Romanos. Requer um trabalho contínuo do Espírito Santo em nosso coração. Mas o primeiro passo é tomar consciência do problema. Reconhecer que, talvez sem perceber, temos repetido essa frase prejudicial antes de dormir,
que temos permitido que pensamentos de indignidade envenenem nosso descanso, que temos colocado limites à misericórdia infinita de Deus. O segundo passo é decidir mudar, comprometer-nos a nunca mais dizer "eu não mereço o perdão de Deus" antes de dormir, a substituir essa afirmação negativa por declarações de fé, esperança e confiança, a encerrar o dia não com autocondenação, mas com gratidão e abandono. E o terceiro passo é praticar regularmente essa nova atitude, criar um novo hábito, uma nova rotina noturna. Talvez incluir em nossas orações da noite um momento específico para agradecer pelo perdão divino e para reafirmar nossa confiança em sua misericórdia. Talvez escolher um versículo bíblico sobre o amor incondicional de Deus para meditar antes de adormecer. O Papa Francisco sugeriu, em várias ocasiões, que terminemos o dia com um breve exame de consciência, seguido de uma oração sincera, de arrependimento e, mais importante, de uma aceitação confiante do perdão divino. Ele recomendou que, antes de dormir, coloquemos nossos pecados e fracassos nas mãos de Jesus, confiantes de que Ele os transformará com sua graça. Na exortação apostólica Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, o Santo Padre escreveu: é preciso recordar que a existência de cada um de nós é querida por Deus. Não existe um ser insignificante. Todos nós somos importantes para Ele. Todos somos necessários. E em outra passagem, o santo é uma pessoa com espírito orante, que necessita de comunicar-se com Deus. É alguém que não suporta asfixiar-se na imanência fechada deste mundo. Essa é a mentalidade que deveríamos cultivar antes de dormir. A certeza de que somos queridos por Deus, de que não somos insignificantes aos seus olhos, de que nada pode nos separar do seu amor. A consciência de que nossa alma necessita de Deus, como os pulmões necessitam de ar, e de que nada neste mundo pode satisfazer essa sede de infinito que habita em nós. Ao deitar a cabeça no travesseiro, em vez de nos castigarmos com pensamentos de indignidade, deveríamos erguer o coração para o céu com gratidão e confiança. Deveríamos nos entregar ao sono como nos entregamos nos braços do Pai, com total abandono, com serena confiança, com alegre expectativa do novo dia que nos espera. Por isso, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste vídeo, quero convidá-los a fazer uma promessa hoje. Uma promessa simples, mas que pode transformar profundamente suas noites e seus dias. Prometa nunca mais dizer "eu não mereço o perdão de Deus" antes de dormir. Prometa substituir essa frase negativa por uma afirmação de fé e confiança, como "obrigado, Pai, pelo teu perdão incondicional", ou "recebo teu perdão como um dom gratuito". E depois de algumas semanas praticando esse novo hábito, observe os resultados. Você provavelmente notará uma melhora na qualidade de seu sono. Talvez seus sonhos se tornem mais pacíficos. Talvez você acorde mais descansado, mais leve, mais disposto. Talvez você note uma diminuição na ansiedade, na tristeza, na irritabilidade. Mas, importante ainda, você provavelmente perceberá uma transformação em sua vida espiritual, uma nova intimidade com Deus, uma confiança mais profunda em sua providência, uma alegria mais constante, menos dependente das circunstâncias externas, uma liberdade interior que ninguém pode tirar de você. Porque quando aceitamos verdadeiramente o perdão de Deus, quando deixamos de nos ver como indignos de seu amor, algo extraordinário acontece em nossa alma. As cadeias que nos prendiam são quebradas. Os muros que havíamos construído ao redor de nosso coração desmoronam. As feridas antigas começam a cicatrizar. E experimentamos, talvez pela primeira vez, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Esta é a revolução espiritual
que o Papa Francisco está propondo com esse alerta aparentemente simples. Não se trata apenas de mudar uma frase que dizemos antes de dormir. Trata-se de mudar nossa autoimagem, nossa visão de Deus, nossa compreensão do Evangelho. Trata-se de passar de uma religiosidade baseada no medo e na culpa para uma fé fundamentada no amor e na graça. Nunca mais diga, eu não mereço o perdão de Deus antes de dormir. Nunca mais permita que pensamentos de indignidade envenenem seu descanso. Nunca mais ponha limites à misericórdia infinita do Pai. Em vez disso, adormeça. Com gratidão, confiança e paz. Entregue seu dia, com suas alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, nas mãos amorosas de Deus. E descanse na certeza de que, independentemente de seus méritos ou deméritos, você é infinita e incondicionalmente amado. Se este vídeo tocou seu coração, se essa mensagem do Papa Francisco falou diretamente à sua alma, por favor, não aguarde apenas para si. Compartilhe com aqueles que você ama, com aqueles que talvez estejam lutando com sentimentos de indignidade, com aqueles que precisam ser lembrados do amor incondicional de Deus. Dê um like neste vídeo. Deixe seu comentário contando o que você costuma dizer ou pensar antes de dormir. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais reflexões inspiradas nos ensinamentos do Papa Francisco e na rica tradição espiritual da Igreja. Que Deus abençoe abundantemente sua vida. Que a Virgem Maria cubra você com seu manto protetor e que você encontre a cada noite o doce descanso que o Senhor prometeu àqueles que nele confiam. Paz e bem.